Olá pessoal, aqui é o Fabiano. Então, continuando com as operações com frações, hoje nós vamos ver multiplicação e divisão. Então vamos começar com a multiplicação de frações. Na videoaula passada, nós vimos que para fazer adição e subtração envolvendo frações, os denominadores tinham que ser iguais. Se não fossem iguais, a gente teria que fazer o MMC. Na multiplicação e na divisão, isso não é necessário, ok? Então, nós não vamos fazer MMC em contas de multiplicação e de divisão. MMC, para reduzir ao menor denominador comum, a gente só faz em adição e subtração, porque para adição e subtração, nós temos que ter o mesmo denominador, tá? Então, aqui a multiplicação é feita direta. Para multiplicarmos duas ou mais frações, nós vamos multiplicar os numeradores entre si, que vai ser o numerador da fração, que é o resultado dessa multiplicação, e os denominadores entre si, que vai ser o denominador dessa fração, que é o resultado da multiplicação, certo? Bom, uma coisa aqui importante, que na multiplicação, a simplificação pode ser feita após a operação, como a gente estava fazendo antes, né? Na adição e na subtração, a gente fazia a simplificação lá no final. Depois que nós resolvemos a operação, a gente verifica se o numerador e o denominador dão para dividir por um mesmo número para realizar a simplificação da resposta, né? Na multiplicação, a simplificação pode ser feita antes de realizar a operação, certo? Então, como é que essa simplificação antes de realizar a operação é feita? Esta simplificação é feita entre o numerador e o denominador da mesma fração, ou entre o numerador e o denominador de frações diferentes. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos pegar um numerador de uma fração e verificar se junto com algum denominador, ou da mesma fração ou de outra, nós conseguimos simplificar, certo? Nós conseguimos uma fração que a gente consegue simplificar, ou seja, dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né? Primeiro, a multiplicação de 4/5 por 6/7. Então, a multiplicação é feita direto, tá? Aqui não tem nada que fazer MMC. Então, 4 vezes 6, 24. 5 vezes 7, 35. Aqui o 24 e o 35, se vocês procurarem um divisor comum, vocês vão ver que eles só têm o 1 como divisor comum. Ok? Então, nós não conseguimos simplificar. Essa já é a resposta, tá? O próximo exemplo a gente já vai conseguir simplificar. Por exemplo, aqui eu tenho uma multiplicação envolvendo 3 frações. 2/3, 4/5 e 6. Lembra lá das frações aparentes que a gente já vem fazendo, né? Na adição e na subtração também. Sempre que aparece um número natural, nós, para poder fazer a operação, a gente transforma numa fração, né? Colocando o denominador 1. Então, 6 sobre 1 aqui, tá? Aí eu vou fazer a multiplicação, né? Numerador com numerador e denominador com denominador, tá? Primeiro eu vou fazer esta aqui. Vocês vão ver que a resposta vai dar para simplificar e depois nós vamos refazer ela, simplificando antes de fazer a conta, tá? Então, vamos lá. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 48. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 1, 15. Então, esta aqui é a fração que dá como resultado dessa multiplicação. Bom, aí nós vamos ver se dá para simplificar o numerador e o denominador por um mesmo número, certo? Então, vou usar aquele mesmo critério que eu ando adotando, né, de dividir pelos números primos, tá? Então, por exemplo, 48. 48 dá para dividir por 2 porque é par. O 15 não, porque é ímpar. Então, o próximo número primo é 3.
por 3 eu consigo dividir o 48, exatamente, né? Porque 4 mais 8, critério de divisibilidade por 3, 4 mais 8 dá 12. 12 é divisível por 3, então 48 é divisível por 3. E o 15 também é divisível por 3, porque 3 vezes 5 vai dar 15, ou então porque 1 mais 5 é 6, e 6 é divisível por 3, então 15 é divisível por 3 também. Então, a gente viu que os dois números, o numerador e o denominador, eu consigo simplificar, eu consigo dividir os dois pelo mesmo número, por 3, tá? Então, eu vou dividir 48 por 3 e 15 por 3. 48 divididos por 3, isto aqui vai dar 16, certo? E 15 divididos por 3 vai dar 5. Então, aqui a gente não consegue mais simplificar, tá? Já está na forma irredutível, porque como 5 ele é primo, ele só tem o 1 e ele mesmo como divisor, então basta ver se o 16 é divisível por 5, e não é porque não terminou nem em 0 nem em 5, né? O critério de divisibilidade por 5. Então, tá aí a resposta, 16 quintos. Aqui, então, eu fiz a multiplicação, né? Numerador com numerador, denominador com denominador, e eu vi que dá para simplificar aqui. Agora, nós vamos fazer esta mesma conta, então eu vou repetir ela aqui, tá? E aí eu vou colocar o 6 com o denominador 1 aqui já. E eu vou fazer a simplificação antes de realizar a conta, tá? Que eu fiz depois de ter feito a conta, aqui eu vou fazer antes. Então, o que eu vou fazer para ver essa simplificação? Eu vou pegar, por exemplo, os numeradores, tá? O 2. O 2 com o 3 forma uma fração que dá para simplificar? Não. Com o 5, 2 quintos, tá? Não. Com 1 não precisa, tá, gente? Então, o 2 a gente não conseguiu. O 4. O 4 com 3, 4 terços, eu consigo simplificar essa fração? Não. 4 quintos, não também. 1 não precisa. Agora vamos pegar o outro numerador, o 6. O 6 e o 3, eles formam uma fração, né, 6 terços, que eu consigo simplificar. Por quê? Porque os dois números são múltiplos de 3, né? Então, aqui eu vou simplificar esse numerador com esse denominador, certo? Isso é importante, tem que ser um numerador com um denominador. Eu não posso, por exemplo, pegar o 6 com o 2, tá? Porque os dois são numeradores. Se tivesse um 2 aqui no denominador, eu poderia, tá? Mas não é o caso, né? Mas aqui a gente viu que o 6 com 3 a gente consegue. Então, eu vou simplificar o 6 e o 3, certo? Então, o 6 e o 3 eu vou simplificar e eu vou dividir os dois pelo mesmo número, pelo número que dá para simplificar os dois ao mesmo tempo, né? Qual é esse número? É 3, porque os dois são múltiplos de 3. Então, eu vou fazer 3 divide por 3 vai dar 1. 6 divide por 3 vai dar 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui. Agora, eu vou ver esse 2. Eu consigo formar uma fração junto com um desses denominadores. Com 1 não precisa, então só com 5. O 2 quintos, eu consigo simplificar essa fração? Não, porque os dois números já são primos. Então, eles são primos entre si, o que quer dizer que eles só têm o 1 como divisor comum, né? Então, não dá para simplificar mais nenhum numerador com outro denominador. Então, a gente vai fazer a multiplicação com os números que ficaram aqui, tá? Então, 2 vezes 4, 8. Aí eu vou fazer 8 vezes 2. 8 vezes 2 vai dar 16. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 1, 5. Então, aqui ficou 5, 16 quintos. Observem que a resposta, como era de se esperar, deu a mesma, né? Então, aqui, duas maneiras de fazer a simplificação, né? Após o resultado da conta e antes de realizar a operação de multiplicação, tá? Os exemplos que eu vou fazer a seguir, eu vou fazer sempre a simplificação antes, ok? Então, o que nós fizemos aqui? A gente dividiu o numerador 6
e o denominador 3 pelo mesmo número, né? O número que divide os dois ao mesmo tempo, que é 3, tá? Que eu obtive, então, 6 por 3 dá 2 e 3 por 3 dá 1. E aí, depois de fazer todas as simplificações possíveis, a gente multiplica os números que ficaram, né? Vamos nesse exemplo aqui. 2/3 vezes 4 inteiros e 1/5, olha o número misto aqui, vezes 10. Como eu falei na videoaula passada, sempre que aparece um número misto, eu preciso fazer a transformação deste número misto em fração para poder realizar as operações, tá? Então, aqui o primeiro passo que eu vou fazer é transformar o número misto em uma fração. Como é que a gente faz isso aí? Pega o denominador da parte fracionária, multiplica pela parte inteira, então 5 vezes 4 vai dar 20. O resultado eu somo com o numerador da parte fracionária. Então, 20 mais 1, 21. O denominador continua o mesmo. Então, vamos ter a fração 21/5. Tá? Então, tá aqui, ó. Só repetir, trocando o número misto pela fração imprópria 21/5. Tá? Agora sim, agora a gente pode fazer a operação. Lembrando que aqui aparece um número natural, né? Então, eu vou colocar como denominador 1. Então, agora vamos fazer a simplificação. Eu vou fazer como eu fiz o último exemplo ali, tá? De fazer a simplificação antes de realizar a conta. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos pegar os numeradores, então. Começando pelo 2. O 2, eu consigo, junto com o 3, formar uma fração que eu consigo simplificar? 2/3? Não. O 2 com 5, 2/5, consigo simplificar? Não. Com 1, não precisa, tá? Agora o 21, próximo numerador. 21 e 3, eu consigo? Sim, porque o 21 e o 3, eles são divisíveis por 3, né? O 21 é 7 vezes 3, vai dar 21, tá? E o 3 é 3 vezes 1, vai dar 3. Então, eu vou simplificar o 21 e o 3 por 3, tá? Então, eu vou dividir 21 por 3. Aqui já está a resposta, vai dar 7. O 3 divididos por 3 vai dar 1. Tá? Então, eu coloquei o 1 aqui. Vamos pegar o 7 que ficou aqui. Eu consigo, junto com 5, já que aqui eu já tenho 1, né? Então, não preciso me preocupar com ele, só com esse. 7/5, eu consigo simplificar? Não, né? Porque ele só tem o 1 como divisor comum. Então, passamos para o próximo numerador, que é 10. O 10 com o 5, já que aqui tem 1 e aqui tem 1, né? Então, vamos pegar com o outro, com o 5. 10 com o 5, eu consigo fazer uma fração 10/5, que eu consigo simplificar? Né? Dividir o 10 e o 5 por um mesmo número? Sim, os dois números, eles são divisíveis por 5, né? Porque o 10 termina em 0 e o 5 é 5 vezes 1. Então, eu vou dividir o 10 e o 5 por 5, tá? Então, vamos simplificar os dois. Então, o 10 eu vou dividir por 5, que vai dar 2, e o 5 eu também tenho que dividir por 5, que vai dar 1, ok? Bom, então agora, esse 2 que ficou aqui embaixo só tem 1, então eu não vou conseguir simplificar com nenhum deles, né? Então, o que ficou aqui, eu vou fazer a conta, né? Nos numeradores. 2 vezes 7 vai dar 14. 14 vezes 2 vai dar 28. Então, o numerador é 28. E aqui no denominador eu tenho 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1, tá? 1 vezes 1 vezes 1, 1. Então, ficamos com 28 sobre 1. Esta fração aqui é uma fração aparente, né? Porque o numerador ele é múltiplo do denominador, tá? Então, eu consigo dividir 28 por 1, que vai dar 28, né? Ou também vocês podem pensar assim, já que eu posso transformar qualquer número natural em uma fração
colocando o denominador 1, então, quando aparecer o denominador 1, é como se eu estivesse escrevendo apenas o numerador, tá? O número que é formado é o mesmo numerador, tá? Então, aqui, a resposta dessa conta aqui é igual a 28, certo? Então, quando o denominador é 1, a resposta já vai dar igual ao numerador, tá? Lembrando que eu já tenho falado isso várias vezes, né? Que o traço da fração, né? Que o traço da fração representa a mesma coisa que o sinal de divididos. Então, 28 sobre 1 é a mesma coisa que 28 divididos por 1, que vai dar 28, ok? Próximo exemplo. Neste exemplo, aparecem também números mistos. Então, eu vou fazer a transformação desses números mistos em frações, tá? Que é o que nós temos aqui no próximo passo, ok? Como é que nós chegamos nessas frações? Lembrando aqui, 6 vezes 2 vai dar 12, 12 mais 5, 17. Então, está aqui o numerador. O denominador é o mesmo denominador da fração. 3 vezes 1, 3. O resultado, mais 1. Então, 3 mais 1, 4. Então, a fração, 4 terços. O denominador é o mesmo. E vezes 7 nonos. Lembrando que eu vou colocar na descrição desse vídeo a videoaula sobre números mistos. Lá eu explico bem detalhado como que se faz essa transformação, tá? Então, se vocês tiverem dificuldade, embora eu aqui faça meio rápido aqui a explicação, né? Vocês lá têm mais detalhado como é que a gente chega do número misto para a fração, tá? Então, vocês dê uma olhadinha nesse vídeo se vocês têm alguma dificuldade. Bom, agora então vou realizar a multiplicação, né? Vamos ver se dá para simplificar aqui antes de fazer a conta. O 17, ele é primo, por isso é bom a gente saber os números primos, né? O 17 é primo, ele só dá para dividir por 1 e ele mesmo. Então, vou ver se algum desses números aqui de baixo é divisível por 17, nenhum deles, tá? Porque todos eles são menores, né? Então, vamos para o próximo numerador. O numerador é 4. O 4 eu consigo simplificar junto com 6? Sim, porque os dois dão para dividir por 2, né? Os dois são pares. Então, eu vou dividir 4 por 2, que vai dar 2, e 6 por 2, que vai dar 3, certo? Então, lembrando, como é que se faz essa simplificação? Eu tenho que ver o numerador com um denominador. Se eu conseguir encontrar, né, um numerador junto com um dos denominadores que eu consiga simplificar, tá? Eu vou simplificar, tá? O que é simplificar mesmo? É dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, certo? Também vou deixar a videoaula sobre as frações equivalentes, que é onde eu falo sobre simplificação de frações, tá? Então, o 4 divididos por 2 vai dar 2, e 6 divididos por 2 vai dar 3. O numerador que ficou, o 2, dá para simplificar com algum denominador aqui? Não, né? Porque todos eles são ímpares, o 2 é par, só se os dois fossem pares, né? O numerador e um dos denominadores. Mas não é o caso. Então, passamos para o próximo, o 7, que é um número primo, tá? Só tem o 1 e ele mesmo como divisor. Nenhum dos denominadores aqui é divisível por 7. Então, não posso simplificar o 7 com nenhum denominador aqui. Então, é isso aí. A resposta da minha multiplicação dessas frações, então, já vai estar simplificada, tá? Lembrando que essa simplificação eu só posso fazer com um numerador e um denominador, tá? Eu não posso, por exemplo, pegar o 9 e o 3, porque eles são divisíveis por 3, e simplificar, porque os dois são denominadores. Tem que ser um numerador com um denominador, tá? Então, vamos lá. 17 vezes 2 vai dar 34, e 34 vezes 7 vai dar 238. 3 vezes 3 vai dar 9. 9 vezes 9, 81.
Então, aqui já está a resposta da minha multiplicação já simplificada. Se eu fizesse a conta 17 vezes 4 e vezes 7, e depois 6 vezes 3 e vezes 9, a fração obtida eu ia conseguir simplificar por 2, tá? E aí vocês iam encontrar essa mesma resposta, ok? Bom, um outro tema que está ligado à multiplicação de frações é quando eu tenho, né, a fração de uma fração, ok? O que vem a ser isto? Fração de uma fração. Eu quero saber quanto é, por exemplo, 3/5 da fração 3/8, por exemplo. Tá? Isto é uma fração de uma fração. O que vem a ser quando aparece essa palavrinha, esta preposição que a gente chama, né? O de, entre as frações? Ela vai significar a mesma coisa que multiplicado por. Tá? Então, por exemplo, eu quero saber quanto é 2/3 de 5/8. Então, aonde tiver esse D, eu vou colocar o sinal de vezes, certo? Então, 2/3 de 5/8 é a mesma coisa que 2/3 vezes 5/8, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer esta multiplicação, né? Vamos tentar simplificar aqui, ó. O 2 não dá para simplificar com 3, mas dá para simplificar com 8. Os dois são pares. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1, e 8 dividido por 2 vai dar 4, certo? Aqui não dá mais para simplificar, nem aqui. 5 com 3 e 5 com 4 não formam frações que eu consiga simplificar, né? Então, vamos fazer a multiplicação com que ficou. 1 vezes 5, 5, e 3 vezes 4, 12. Tá? Então, ficou a fração 5/12. Próximo exemplo, eu quero saber quanto é 4/7 de 12. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o D pelo sinal de vezes. 4/7 de 12 é a mesma coisa que 4/7 vezes 12. Aqui eu tenho um número natural, transformo numa fração colocando denominador 1. Agora vamos ver, né? O 4 e o 7 eu não consigo simplificar, 4/7, e nem o 12 com o 7. Então eu já vou ter que fazer a multiplicação direta aqui, né? 4 vezes 12, ou 12 vezes 4, vai dar 48. Então o numerador vai ser 48 e o denominador 7 vezes 1, 7. Esta já é a resposta. Já que eu não consegui simplificar aqui, antes de fazer a conta, aqui depois eu também não vou conseguir simplificar, tá? Já vai estar na forma irredutível. Vamos passar para a próxima operação, a divisão de frações, certo? Antes de nós vermos a divisão, nós vamos ver o que é inversa de uma fração. A inversa de uma fração vai ser a fração obtida quando nós trocarmos a posição do numerador e do denominador daquela fração, certo? Então, dada uma fração, a sua inversa será a fração obtida trocando-se o numerador e o denominador de lugar, ok? Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né? A fração inversa de 5/6. Eu vou trocar o 6 vai passar para o numerador e o 5 vai passar para o denominador. E eu vou ter a fração 6/5. Então, a fração inversa de 5/6 é 6/5, tá? É simplesmente trocar o numerador e o denominador de lugar, ok? A fração inversa de 1/3, o que vai ser? Vai ser trocar aqui, o 3 passa para o numerador e o 1 para o denominador. 3/1. A fração inversa de 1/3 é 3/1. A fração inversa de 5... Então, o que eu vou ter que fazer para encontrar a fração inversa de 5? O 5 é um número natural. Primeiro, eu transformo numa fração, colocando o denominador 1. Então, eu vou inverter aqui essa fração. 5/1, o inverso vai ser 1/5, ou 1/5. Certo? Então, assim a gente obtém a fração inversa de outra, só trocando o numerador e o denominador de lugar.
Nós vamos usar a fração inversa de outra para realizar a operação de divisão. Como é que nós vamos fazer a divisão, então, de duas frações? Para dividirmos uma fração por outra, multiplicamos. Isto aqui é importante, ó. Nós transformamos a divisão de frações em uma multiplicação. Ok? Então, nós vamos multiplicar a primeira fração, que é aquela que aparece no dividendo, né? Antes do sinal de divididos, pela inversa da segunda fração, pelo divisor da minha conta, né? Que é aquela que aparece depois do sinal de divididos. Tá? Então, a gente vai conservar a primeira fração e vai fazer a multiplicação pela inversa da segunda. A segunda fração, a gente vai, então, inverter. E é importante seguir esta ordem, tá? A primeira é normal. A segunda eu vou inverter. Se eu fizer o contrário, a minha multiplicação, se fizer a multiplicação, a resposta vai estar errada, certo? Bom, vamos ver aqui alguns exemplos. 5 nonos divididos por 15 sétimos. Então, o que eu vou fazer? Uma divisão de frações. Conservo a primeira, 5 nonos, e vou fazer vezes. Então, 5 nonos vezes, então, divididos eu passo para vezes, a inversa da segunda. Então, 15 sétimos, o inverso é 7 quinzeavos, que está aqui. Ok? E agora é uma multiplicação, né? Que a gente já pode simplificar, por exemplo, o 5 e o 15, certo? Porque os dois são divisíveis por 5, então eu vou dividir, né? 5 por 5 vai dar 1 e 15 por 5 vai dar 3. Ok? Tem mais alguma outra simplificação aqui que dá para fazer? Aqui a gente tem 1, então a gente não precisa se preocupar com ele. O próximo numerador aqui é o 7. 7 com 9 não dá para simplificar e o 7 com 3 também não. Então, já podemos fazer a multiplicação aqui, né? 1 vezes 7 vai dar 7 e 9 vezes 3 vai dar 27. Então, eu vou ter a fração 7 27avos. Esse é o resultado da minha divisão aqui. Mais um exemplo, agora com um número misto, então tem que transformar em uma fração, né, para poder realizar a operação. Então, eu vou fazer, né, 2 vezes 2, que dá 4, 4 mais 1, 5. Então, vai ficar 5 meios. 5 meios aqui, ó, tá? O denominador permanece o mesmo e o numerador é aquele processo que eu ensinei para vocês lá naquela videoaula sobre números mistos. Então, 5 meios representa essa fração, divididos por 3. O que eu vou fazer? Aqui eu tenho um número natural, né? Então, eu vou colocar sobre o denominador 1, 3 sobre 1. E, como é uma divisão envolvendo frações, o que eu faço? Conservo a primeira e faço vezes o inverso da segunda. Então, vai ficar 5 meios, o divididos passa para vezes e eu inverto a segunda fração. 3 sobre 1, o inverso é 1 sobre 3, ou 1/3. Então, agora, dá para simplificar, por exemplo, o 5 com 2 ou o 5 com 3? Não, com nenhum deles, né? Então, e aqui é 1, então não preciso me preocupar. Então, é só fazer a multiplicação direta aqui. 5 vezes 1, 5, e 2 vezes 3, 6. Bom, mais um exemplo. 10 divididos por 5 inteiros e 1/3. Então, como apareceu o número misto, eu vou transformar o número misto em fração imprópria, tá? Então, esse é o primeiro passo. Então, fica 10 divididos por 3 vezes 5, 15. 15 mais 1, 16. Então, 16 no numerador e o denominador continua o mesmo, 16 terços. Tá? Esta é a fração que representa 5 inteiros e 1/3. Agora, o que eu tenho aqui? Um número natural. Então, eu vou escrever sobre o denominador
1, 10 sobre 1, então, e vou realizar a divisão das frações. Como é que a gente faz? Conserva a primeira, então 10 sobre 1, tá? 10 sobre 1. A divisão de fração, ela se transforma numa multiplicação e tenho que inverter a segunda. Então, 16 terços, o inverso é 3 16avos. Então, tá aqui, tá? O inverso da segunda. E aqui é uma multiplicação, então vamos lá, né? Dá para simplificar aqui o 10, aqui é 1, então não preciso me preocupar. O 10 com 16 dá, porque os dois são pares, né? Então dá para dividir por 2. Então vamos dividir 10 por 2, vai dar 5, e 16 por 2 vai dar 8. O 5 com 8 dá para simplificar? Não. O 3 com 8 dá para simplificar? Não. Então agora a gente só faz as operações aqui, né? A multiplicação. 5 vezes 3 vai dar 15, então o numerador vai ser 15. E 1 vezes 8 vai dar 8. Então, 15 oitavos. Esta é a resposta. Uma observação. Outra forma de escrever uma divisão, né? Por exemplo, aqui eu tenho esta divisão. 4 quintos divididos por 8 quinzeavos. Pode aparecer a divisão entre frações escrita de outra maneira, tá? Esta mesma divisão eu posso escrever desta forma aqui. Então, se vocês enxergarem isto aqui, 4 quintos, e aí tem um traço de fração, e logo abaixo outra fração, 8 quinzeavos, este traço aqui, maior, ele está fazendo o papel do sinal de divididos. Lembra, isso eu já estou falando, já faz, né? Vários vídeos, né? Desde que a gente começou a ver frações, eu tenho falado, né, para vocês que o traço de fração ele faz o papel do sinal de divididos. Então, essa forma de se escrever aqui, uma fração sobre outra, este traço aqui maior, ele vai fazer o mesmo papel do sinal de divididos, tá? Então, se vocês virem esta escrita aqui, é a mesma coisa que escrever 4 quintos divididos por 8 quinzeavos, tá? É a mesma coisa, tá? Então, vamos fazer isso aí. 4 quintos divididos por 8 quinzeavos. Se aparecer dessa forma, então, eu vou escrever no lugar desse traço, o sinal de divididos, tá? Então, o que está escrito aqui é a mesma coisa que está escrito aqui, só trocando o traço de fração maior pelo sinal de divididos, ok? Então, é 4 quintos divididos por 8 quinzeavos. E agora, o que eu vou fazer? É uma divisão de frações, então, eu vou manter a primeira, né, 4 quintos, e a divisão se transforma numa multiplicação e eu inverto a segunda. Então, 8 quinzeavos, o inverso é 15 oitavos. Tá aqui. Agora, vamos simplificar, né? O 4 com 5 não dá para simplificar. O 4 com 8, sim. Os dois números são divisíveis por 2, tá? Nesse exemplo aqui, eu vou fazer os dois, né, divisíveis por 2, ok? Então, 4 divididos por 2 vai dar 2, e 8 divididos por 2 vai dar 4, tá? Então, aqui eu simplifiquei os 2 por 2. Aqui eu obtive 2, tá? O 2 com o 5 eu não consigo simplificar, mas o 2 com o 4 eu consigo. Então, eu posso simplificar de novo, tá? Então, o 2 e o 4, os dois números dão para dividir por 2. 2 por 2 vai dar 1, e 4 por 2 vai dar 2, certo? Aqui o 1, eu não consigo mais simplificar com ninguém aqui. O 15 eu consigo com 5, porque os dois, né, são divisíveis por 5. Então, vamos dividir o 15 por 5, vai dar 3, e o 5 por 5, que vai dar 1, tá? Aqui apareceu o contrário, tá? Mas, repetindo aqui, né, o 15 divididos por 5,
né? Porque tem que ser divisível pelo mesmo número. 15 por 5 vai dar 3 e 5 por 5 vai dar 1. E o 3 eu não consigo simplificar com 2, né? Aqui eu tenho 1, então eu não preciso me preocupar. E aí eu vou fazer a multiplicação com o que ficou, então. 1 vezes 3 vai dar 3, e 1 vezes 2 vai dar 2. Então ficou a fração 3 meios. Esta é a resposta desta conta. Ah, mas aqui o 4 e o 8 eu vejo que eles dão para simplificar por 4. Eu posso simplificar por 4? Sim, como eu disse para vocês, eu estou adotando esta forma de simplificação pelos números primos, ok? Mas se vocês encontrarem um outro número que dê para dividir o numerador e o denominador por esse mesmo número, vocês podem fazer a simplificação, porque é isso que a simplificação é dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Ele não precisa ser primo, tá? O caso do número primo é porque é o que eu estou adotando, tá? É um critério que eu estou adotando para fazer as simplificações. Então, por exemplo, aqui o 4 e o 8, se vocês simplificarem direto por 4, né? 4 por 4 vai dar o 1, já direto. E o 8 por 4 vai dar 2, né? Então, vocês já fazem a multiplicação. 1 vezes 3 vai dar 3. E 1 vezes 2 vai dar 2. Mais um exemplo, né? Aqui eu tenho um número misto. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que transformar ele em uma fração. Tá? Então, vamos fazer aqui. 3 vezes 2 vai dar 6. 6, o resultado, mais 2 vai dar 8. Então, isso aqui é a mesma coisa que a fração 8 terços, tá? Então, aqui eu já vou escrever já na forma da divisão, tá? Então, 8 terços, que é o 2 inteiros e 2 terços. O traço de fração, este aqui, representa o sinal de divididos. Então, por essa fração aqui, 1/6, tá? Agora, o que é a divisão de fração? Como é que eu faço? Conservo a primeira e faço vezes o inverso da segunda. Então, vai ficar 8 terços vezes, então, divididos se transforma em vezes, e eu inverto a segunda fração. O inverso de 1/6 é 6 sobre 1, tá? Então, vou deixar aqui 6 sobre 1. E agora vamos ver, né? Se dá para simplificar. O 8 com o 3 eu não consigo. Aqui o 1 eu não preciso me preocupar com ele. O 6 com o 3. O 6 e o 3 eu consigo, porque os dois são divisíveis por 3, né? Então, vamos dividir 6 por 3, vai dar 2. 3 por 3 vai dar 1. 3 divididos por 3 vai dar 1. Ok? Bom, aqui embaixo eu tenho tudo 1. Então, não tem mais com o que me preocupar com a simplificação. Então, vamos multiplicar o que ficou. 8 vezes 2, 16, e 1 vezes 1 vai dar 1. Lembrando que quando aparece o denominador 1, a fração vai ser igual ao próprio numerador, né? Então, 16 sobre 1 é a mesma coisa que 16. Este é o resultado da minha divisão, tá? Essa minha divisão é igual a 16. Vamos ver mais alguns exemplos de multiplicação e divisão de frações, né? Algumas questões que podem aparecer, né? Calcule o quádruplo de 7/16. O que é o quádruplo? A gente já viu que dobro é multiplicar um número por 2, o triplo é multiplicar por 3. Se eu quero o quádruplo de um número, eu vou multiplicar aquele número por 4. Então, neste caso, eu vou multiplicar esta fração aqui por 4, tá? Então, eu vou ter 4 vezes 7/16, tá? Aí, eu vou resolver esta conta e eu vou encontrar, então, o quádruplo de 7/16. Bom, aqui temos um número natural, vou colocar sobre o denominador 1, tá? Então, 4 sobre 1, vezes 7/16. Bom, aqui eu já vou fazer já direto por 4, tá, gente? Aqui eu não vou fazer por 2 e depois por 2 de novo, tá? Vou fazer isso para ir mais rápido aqui a coisa. Então, 4 divididos por 4
vai dar 1. E 16 divididos por 4 vai dar 4, tá? Então, aqui eu já fiz direto por 4. Se eu fizesse por 2, e depois ia dar para simplificar por 2 de novo, tá? O mesmo numerador e o mesmo denominador. Então, aqui eu já estou fazendo direto por 4. Então, 1 vezes 7 vai dar 7, e 1 vezes 4 vai dar 4. Então, fica 7 quartos. Calcule a terça parte de 9 décimos. O que é a terça parte de um número? É o resultado da divisão daquele número por 3, certo? Por exemplo, se eu quero a terça parte de 12, vou fazer 12 divididos por 3, que vai dar 4. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o 9 décimos por 3, certo? Então, a terça parte de um número é pegar aquele número e dividir por 3. Nesse caso, é a fração 9 décimos, então eu vou dividir 9 décimos por 3. Então, como é que eu vou realizar aqui esta operação, né? Primeiro, aparece um número aqui, um número natural, vou colocar sobre o denominador 1. É uma divisão de frações. Como é que eu faço? Conservo a primeira, né? 9 décimos. E faço vezes, então dividido se transforma em vezes, o inverso da segunda. Então, o inverso de 3 sobre 1 é 1 sobre 3, que é 1/3. Bom, agora vamos ver, né? O 9, eu simplifico com 10? Não. Mas com 3, sim, porque o 9 e o 3 dão para dividir por o mesmo número, por 3, né? Então, 9 divididos por 3 vai dar 3, e 3 divididos por 3 vai dar 1, certo? 3 e o 10 não consigo simplificar, aqui eu já tenho 1 e aqui eu tenho 1 também, então não tem mais nada para simplificar aqui. Então, vamos multiplicar o que ficou, né? 3 vezes 1, 3. 10 vezes 1, 10. Então, esta aqui, 3 décimos, é a terça parte de 9 décimos. Agora, um último exercício aqui, tá? Eu tenho aqui... se x é igual a 5 sextos e y é igual a 3 quartos, calcule x vezes y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, no lugar do x, eu vou colocar 5 sextos, no lugar do y, eu vou colocar 3 quartos. Então, eu vou ficar com a conta 5 sextos, né, que é o x, vezes o y, que é 3 quartos. Bom, então, o que eu vou fazer aqui? Ó? O 5... eu não consigo simplificar, nem com 6, nem com 4. Então, vamos para o próximo numerador, o 3. O 3 eu consigo com 6, né? Porque o 6 e o 3, os dois são divisíveis por 3. Então, vamos lá. Vamos dividir por 3, então. 3 por 3 vai dar 1. 6 por 3 vai dar 2. Aqui, então, eu tenho 1, então já não tenho mais nada aqui que me preocupar com simplificação, né? Então, vamos multiplicar o que restou. 5 vezes 1, 5. 2 vezes 4, 8. Então, 5 oitavos. Este é a resposta desta questão aqui. Com o mesmo enunciado, com o mesmo valor de x e de y, né? Então, determinar o valor de x divididos por y. Então, vamos lá, vamos substituir o x por 5 sextos, divididos pelo y, que é 3 quartos. Tem uma divisão de frações, o que eu faço? Conservo a primeira, faço vezes, então vai virar vezes aqui, né? 5 sextos vezes o inverso da segunda. O inverso de 3 quartos é 4 terços. Então, 4 terços. O 5, eu consigo simplificar com algum denominador? Não, nem com 6, nem com 3. O 4, eu consigo com 6, né? Porque os dois são pares. Então, os dois dão para dividir por 2. Então, 4 divide por 2, vai dar 2. 6 divide por 2, vai dar 3. E o 2, que ficou ali, eu não consigo simplificar com nenhum denominador. Então, vamos fazer a multiplicação com o que ficou. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 3, 9. Então, a resposta,
10 nonos. E uma última, tá? Y sobre x. Então, o que eu vou fazer? No lugar do y, eu vou colocar 3/4. No lugar do x, eu vou colocar 5/6. Então, como é y sobre x, vai ficar 3/4 sobre, ó, o traço da fração aqui, o x, que é 5/6. Tá? O que a gente viu? Que essa escrita aqui é a mesma coisa que a divisão, ó, esse traço de fração aqui indica uma divisão do 3/4 por 5/6. Então, eu vou escrever desta forma. 3/4 divididos, então, divididos por 5/6, tá aqui. Aí nós temos uma divisão de frações. O que a gente faz? Transforma numa multiplicação da primeira fração, tá? Conservada, então, 3/4. Então, vezes, uma multiplicação, pelo inverso da segunda. O inverso de 5/6 é 6/5. Então, 6/5. E aí eu vou ver aqui se dá para fazer alguma simplificação aqui na multiplicação, né? O 3 com o 4 eu não consigo, nem com o 5. O 6 com o 4 eu consigo porque são pares. Então, vamos dividir por 2. 6 por 2 vai dar 3. 4 por 2 vai dar 2. O 3 que eu obtive aqui, eu não consigo simplificar nem com 2 e nem com 5. Então, como não tem mais numeradores, agora a gente vai fazer a multiplicação com o que ficou. 3 vezes 3 vai dar 9 e 2 vezes 5 vai dar 10. Então, é isso aí, pessoal. Me despeço de vocês, lembrando que matemática a gente faz praticando. Tenham sempre os exercícios corrigidos no caderno de vocês para que vocês possam refazer eles, certo? Então, quando vocês tiverem algum tempo assim disponível e vocês decidirem estudar matemática, vocês peguem e façam esses exercícios de novo, certo? Tentem fazer e refazer quantas vezes forem necessárias, para que vocês consigam dominar bem o conteúdo. Então é isso aí, pessoal. Espero que esse trabalho tenha sido de bom proveito para vocês. Espero vocês para a próxima videoaula. E até lá. Muito obrigado pela atenção de vocês.